Você já deve ter ouvido falar que foi liberado o último censo pelo IBGE. Os resultados desse censo influenciam muito o investimento imobiliário. Nesse vídeo eu vou falar para você o que você precisa saber para garantir um excelente investimento. Meu nome é Ivan Tonon, eu alcancei a independência financeira através do investimento imobiliário e eu escrevi um livro baseado nos meus acertos e erros. Ele está aqui embaixo. Você tem duas opções: baixar gratuitamente ou ler no conforto do seu Kindle. Então eu selecionei 5 pontos que eu acho muito relevantes para que você entenda as diferenças na população brasileira e como isso vai afetar o mercado imobiliário. O primeiro ponto é a questão de moradores por domicílio. Toda vez que o IBGE faz essa contagem, ela vê quantas pessoas estão morando em cada casa. Em 2010, ela encontrou 3,3 pessoas morando em cada residência. E agora, em 2022, foi encontrado 2,79 pessoas morando em cada casa. O que significa isso? A gente tem cada vez menos pessoas morando em uma residência e isso faz com que se precise de mais residências, né? Se a gente chegar ao ponto de uma pessoa por residência, isso vai fazer com que a gente precise do saldo geral da população de residências, né? Então, essa tendência faz com que a demanda por imóveis cresça. Então, isso é uma coisa para atentar. Esse decrescimento de moradores por casa tem sido bastante rápido, né? É bem representativa essa queda de 3,3 para 2,79. E isso deve continuar acontecendo porque isso já vem também acontecendo há bastante tempo. O segundo ponto que eu achei bem interessante, liberado no IBGE esse ano, foi a questão de moradores que vivem de aluguel. Também existe um crescimento nesse segmento, quer dizer, a gente em 2010 tinha 18% da população vivia de aluguel e agora a gente tem 21% da população vivendo em aluguel. O que isso representa? Representa que as pessoas estão mais suscetíveis a se mudar, né? Isso é bastante enfático, né? Bastante representativo, né? As pessoas não estão tão fixadas em uma residência e isso faz com que elas aluguem mais. Essa é uma tendência mundial. Países desenvolvidos têm mais ou menos a metade da população vivendo de aluguel. Isso não quer dizer necessariamente que essas pessoas não tenham uma casa própria. Muitas vezes as pessoas têm um imóvel, ainda assim elas moram de aluguel, porque elas não moram no imóvel delas. Ter mais pessoas morando de aluguel significa não só que as pessoas não conseguem comprar, mas que as pessoas estão tendo uma mobilidade maior. Essa tendência deve continuar acontecendo no Brasil. Ter imóveis bem localizados, bem posicionados, vai capturar essa tendência de que as pessoas queiram se mudar mais e às vezes elas pegam um imóvel próprio e pagam um aluguel em outro lugar, né? Fazem essa jogada que muitas pessoas fazem e cada vez mais pessoas vão fazer. Isso é uma tendência para se ficar de olho, né? Mais pessoas estão locando e isso tem grandes impactos no mercado imobiliário. O terceiro ponto se relaciona com os dois anteriores, que é a quantidade de pessoas que mora sozinha. Isso teve um crescimento também muito expressivo de 2010 para cá. Né? Em 2010 a gente tinha mais ou menos 12% das pessoas da população brasileira vivia sozinha. E agora a gente já conta com 15% das pessoas vivendo sozinhas, já fazendo quase 29 milhões de pessoas que vivem sozinhas na moradia. E isso é uma tendência que deve continuar a acontecer. A gente já consegue ver as construtoras e os investidores pegando essa mudança, né? A gente sabe que existe uma tendência muito forte no mercado imobiliário de lançar estúdios, lançar imóveis compactos, porque é uma quantidade cada vez maior das pessoas vivendo em locais pequenos e vivendo sozinhas. E isso também deve continuar crescendo, né? Se estima que vai alcançar patamares também próximos de países desenvolvidos que às vezes chegam a 20, 25% das pessoas vivem sozinhas. E com relação a isso, ainda cabe ressaltar uma coisa bem importante. Vai crescendo a quantidade de pessoas que moram sozinhas e que são idosas. Né? Isso no Brasil já cresceu bastante, né? É um percentual bem representativo dessa parcela da população que mora sozinha de idosos. E isso deve continuar crescendo bastante. Então, imóveis com adequação para a terceira idade, com conveniências,
devem ser muito atrativos e cada vez mais à medida que o tempo passa. O quarto ponto que você precisa ter atenção é que a população brasileira chegou a 203 milhões de habitantes. E você deve ter ouvido falar que as perspectivas, né, a estimativa era de que a gente tivesse 214 milhões de habitantes. Então, nessa mudança de 2010 para 2022, a gente tinha uma projeção da quantidade de nascimentos e esse saldo entre pessoas que falecem e pessoas que nascem é muito maior do que o que se concretizou. Né? Então, a gente tende a ter uma taxa de natalidade no Brasil menor do que se imaginava anteriormente. Isso faz com que a nossa população continue crescendo, mas a taxas cada vez menores, e a gente vai ter uma inflexão, né? A gente vai fazer a curva do crescimento populacional antes do que se imaginava. Há pouco tempo atrás, as projeções eram que a gente ia parar de crescer em 2035, 2040, e agora as projeções já apontam que a gente deve parar, né? A população brasileira deve parar de crescer antes disso, talvez até em 2030. E depois que para de crescer, começa a decrescer, né? Então, a gente já tem indícios disso, de que o crescimento populacional vai se encerrar um pouco antes do previsto. Isso naturalmente tem efeitos no mercado imobiliário. Né? Uma população que está em declínio, ela demanda menos imóveis. Isso não vai acontecer do dia para a noite, vai demorar um pouquinho, mas já vale a pena atentar para essas tendências. O quinto ponto, você também deve ter ouvido falar. Algumas cidades grandes no Brasil tiveram decrescimento populacional. O que significa isso? Significa que a população, por exemplo, do Recife, ela teve menos pessoas em 2022 do que ela tinha em 2010. A mesma coisa aconteceu com Salvador, que também tem menos pessoas em 2022 do que tinha em 2010. Essas são cidades brasileiras que tiveram as principais quedas na quantidade de pessoas, quedas na população. Chegaram a quase 10% nesses 10 anos. Isso é uma coisa que também cabe ficar atento. Agora existe competição entre as cidades. Né? A gente tem uma população que já não cresce mais tanto, né? A gente sabe que muitas outras cidades no Brasil cresceram, tiveram um crescimento populacional, mas esse crescimento não se dá assim em todas as cidades, a todos os momentos. Algumas cidades tiveram um desempenho melhor, continuaram crescendo, outras cidades tiveram um decrescimento e cabe ficar atento a isso. Né? Não vai ter mais um crescimento tão pujante na população, fazendo com que toda a cidade cresça e tudo mais. É bom atentar para cidades que têm uma infraestrutura, que têm um desempenho, que têm uma atração melhor da população, que essas continuam tendo um potencial de crescer e crescer em cima da migração, assim como o crescimento normal, vegetativo da população. Né? Eu acho que esses locais que têm essas vantagens competitivas deve ser o foco para quem está investindo em imóveis para alcançar a independência financeira. Bom, agora eu vou dar a melhor dica de investimento para você. Não custa nada e dá um retorno grande. Quer dizer, se inscreve no canal e dá um joinha no vídeo. Dessa forma você vai ter muito mais conteúdo de investimento imobiliário que vai fazer com que você tenha conhecimento para investir com segurança nos melhores investimentos possíveis. Já tem bastante conteúdo no canal e eu espero a sua inscrição para poder continuar produzindo. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Eu espero você no próximo vídeo com bastante conteúdo de investimento imobiliário. Valeu!